Oiê, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Antares Company, meu canal do YouTube de artes, design e ilustração. Bom, gente, hoje venho com um vídeo super top pra vocês que eu fiz até roteiro, entendeu? Vou até mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, tem todo o roteiro aqui no meu caderno e eu mostrei tudo lá nos stories. Então, ó, não deixe de me seguir no Insta que tá passando aí na tela. Bom, hoje é meu primeiro vídeo estreando meu tripé que eu comprei para os vídeos ficarem mais enquadradinhos, melhores aqui pra vocês visualizarem. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam aí no enquadramento do vídeo, como que tá tudo. Sempre me contem que eu amo saber, viu? Então vamos lá, gente. Hoje vamos focar em desenhos aqui neste canal, tá bom? Vamos falar sobre isso. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com desenho, né? Como que eu comecei a desenhar, como que é a minha história mesmo com essa arte, né, esse tipo de arte. Eu também vou contar como que eu costumo fazer minhas ilustrações, que tem aí no meu portfólio, enfim, que eu sempre deixo o link aqui na bio pra vocês. Também lá no meu Instagram tem o link de todas as coisinhas que eu tenho, sabe? Tipo blog, portfólio, tudo tem lá, sério. Então assim, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre as dicas que eu tenho pra dar sobre desenho pra você que está começando, que quer começar a desenhar, não esquece de conferir o vídeo até o final, tá bom? E também, se você gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar seu like, de mandar e compartilhar o vídeo para outras pessoas, tá bom? Que também curtem desenho e tudo mais, querem desenhar, mas acham que precisam nascer com esse dom. Então, ó, vou explicar nesse vídeo tudinho que você precisa saber pra isso. E também não esquece de ativar o sininho aqui do canal pra sempre quando eu postar um vídeo novo, vocês serem os primeiros a verem, tá bom? E ó, não esquece também de se inscrever, viu, gente? É super importante ser inscrito nesse canal maravilhoso. Mas agora, cheio de enrolação, né? Vamos começar esse vídeo. Mas antes, claro, vamos ver a nossa vinheta maravilhosa. Roda a vinheta. Beleza, então vamos começar pela minha história com desenho. Gente, hoje eu acabei de pegar o meu certificado lá na Escola Saga. Vou mostrar aí pra vocês. Olha que lindo, gente! Bom, a Saga é uma escola, né, de artes, onde você pode aprender um pouco sobre esse mundo, sabe, de design, de arte, de animação, de games. É uma escola super top. E se vocês não conhecem ainda, eu super aconselho vocês a conhecerem, tá bom? Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo. Então, assim, terminando o vídeo, já vão lá ver o site deles. Tem vários cursos maravilhosos. Eu super recomendo vocês a fazerem curso lá, se vocês quiserem, enfim. E não, esse vídeo não é patrocinado pela Saga, mas poderia ser, né? Fica aí. Saga me nota. Bom, gente, mas na verdade não começou na Saga, tá? Essa história do desenho não, mas de design sim. Se vocês quiserem que eu conte um pouquinho aqui no YouTube também sobre isso, eu conto de boas, eu já contei lá nos stories tudo detalhado, mas eu nunca contei realmente aqui no YouTube, tipo, detalhadão, entendeu? Então, posso trazer um vídeo sobre isso também. Mas vamos falar de desenho, gente. Desde pequena eu sempre amei muito desenhar, tipo, na escola. Eu fazia os desenhos com tanto capricho, sabe? Que às vezes, tipo, não era o desenho mais bonito, mas era um desenho bem caprichado, sabe? Que todo mundo elogiava, os professores gostavam bastante. E eu sempre gostei, sabe? De mexer com cor, de desenhar, de fazer coisas que eu gosto. Enfim. Então, o desenho sempre esteve presente, sabe? Nas minhas salas de aula, em casa também, pinturas, quadros. Cara, eu tenho quadros muito engraçados da época da escola, que não são tão bonitos assim pra ficarem pendurados, mas... mas é isso, né, gente? Eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo que, cara, tudo que você gosta, que você coloca na sua cabeça, que você quer melhorar naquilo, você tem que, sabe, martelar aquilo cada vez mais, você tem que praticar aquilo cada vez mais pra você poder evoluir, realmente chegar num resultado bem legal, que seja uma evolução mesmo do seu começo ali, onde você não sabe quase nada, onde você não tem quase nenhum conhecimento. Bom, eu vou falar um pouquinho pra vocês, agora que vocês já sabem que eu sempre amei desenhar e tudo mais, de como que surgiu, né, essa coisa de desenhar no digital. Como que começou? Porque assim, os desenhos da escola e tudo mais era tudo, né, gente, no papel, tipo arte de porta-retrato, essas coisas, tinta mesmo. Mas, gente, queria falar pra vocês que, assim, a pintura digital mesmo, eu passei a conhecer ela na Saga, que foi esse curso que eu mostrei o certificado pra vocês, né, o meu certificado. E lá eu fiz o curso Start, você aprende várias coisas nesse curso, tipo, tem várias coisas conjuntas dentro dele, sabe? E eu gostei bastante da parte de pintura digital, também gostei bastante de outras partes, que são partes que eu quero estudar mais pra poder crescer nessas outras áreas, mas enfim, falando de desenho aqui pra vocês,
Lá foi a minha primeira vez que eu tive um contato mesmo com uma mesa digitalizadora, que não é, tipo, só pra você desenhar, sabe? Dá pra fazer outras coisas também com ela. Mas, quando eu ia pra lá, tipo, eu amava, porque tinha a mesinha e a gente podia usar lá até o tempo de acabar a aula, entendeu? Então era super legal. No começo é um pouquinho difícil de se adaptar, assim, porque não é aquelas que tem display, né? É aquelas que você vai vendo o que você tá fazendo na tela do computador. Ou seja, você desenha sem olhar pra sua mão, tipo, sem olhar o que você tá fazendo, porque não é um papel, né? E aí, basicamente, ao mesmo tempo que você desenha, você tem que olhar pra tela. E, cara, é uma coisa muito confusa falando assim, mas, sério, praticando vocês conseguem, de verdade. Tipo, pra mim foi um pouco mais fácil quando eu comprei a minha pra ter aqui em casa, porque eu já tinha, né, muita prática fazendo lá. Porque a gente teve um curso de 2 anos e meio, e, tipo, não que o tempo inteiro a gente usou, mas sempre tinha mesinha, sabe? Eu não lembro de, tipo, uma época que não tinha mesinha. Então, assim, dava pra usar pra fazer várias outras coisas também que a gente fazia. Então, eu já peguei ali a manha, né? E aí, quando eu comprei a minha, que é a que eu tenho o vídeo aqui, ó. Ela tá bem aqui, gente, ó. Essa caixa aqui. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo certinho sobre ela, tudo, né, sobre ela, mostrando pra vocês que é a minha primeira mesinha, tá bom? Que eu uso ela até hoje. Enfim, vou deixar aqui no card esse vídeo pra vocês conferirem, depois de acabar esse aqui, né? E aí, enfim, né, gente, na verdade, depois que eu conheci o que era mesa digitalizadora, que eu fui começar a ver lá no curso também, que tem uma parte que você desenha, né, eles mostram um pouquinho sobre a pintura digital e tal, eu falava, cara, primeiramente que o Photoshop não era um lugar que, tipo, eu via que dava pra desenhar. Eles mostraram isso lá, tipo, eu achava que era só pra fazer arte, enfim, edição de imagem e tal. Porque realmente eu não conhecia esse mundo, né, gente? Fui começar a conhecer lá realmente com as aulas, ao decorrer do curso e tudo mais. E aí, né, mostravam que eles faziam todos os desenhos no Photoshop, tipo, lá não tem nenhum tipo de ajuda, sabe? Porque lá a gente também utilizava o Illustrator. E no Illustrator tem algumas ferramentas que te ajudam, sabe, a ter uma linha mais reta e tudo mais, por exemplo. Então, é uma certa facilidade, sabe? Pelo menos ao meu ver, é uma certa facilidade pra você desenhar. E aí, né, depois de um tempo eu quis me desafiar e falei, não posso continuar achando que não dá pra fazer no Photoshop, gente. Eu tô vendo aqui no curso que eles fazem desenhos no Photoshop. Então eu quero aprender sobre isso, entendeu? E aí eu meio que larguei mão do Illustrator, que era onde eu desenhava antes, mas isso tudo depois do curso, tá, gente? Porque assim, eu terminei o curso lá da Saga, e aí depois de um tempo que eu, né, fui procurar a faculdade sobre isso, eu até procurei com a mesma coisa do curso, tipo assim, o curso era de computação gráfica, eu procurei na faculdade, mas não achei. E aí eu queria, tipo, exatamente aquilo, sabe? Mas aí eu fui pra design gráfico, que era uma das minhas opções de curso. E, enfim, daí, né, gente, eu tinha uma outra primeira opção, mas não deu pra fazer nesse momento. Eu quero muito fazer na pós-graduação. Nossa, tem muita coisa pra falar nesse vídeo, meu Deus do céu, vai ficar um vídeo de 2 horas. E aí, né, depois desse curso que eu comecei a abrir o olho, que eu realmente queria isso, que eu realmente gostava disso. Na verdade, antes desse curso eu já fazia outros cursos de computador, sabe? Tipo, eu sempre fui bem ligada nesse mundo digital. E aí, gente, enfim, né, basicamente acabou o curso e aí eu comecei a pesquisar bastante sobre a área, pesquisar sobre as coisas que eu mais tinha gostado no curso, que eu realmente queria levar adiante. E aí que eu criei a Anthony's Company, comecei a fazer minhas artezinhas próprias, comecei a querer atrair clientes, né, e tudo mais, enfim. E hoje tá dando super certo, sou muito feliz com os resultados que eu já tenho, mas ainda tenho muita coisa pra conquistar. E vocês vão estar juntos aqui comigo nessa. E aí, enfim, né, me desafiei a sair do Illustrator, que era o software que eu usava antes, pra poder desenhar, que é quando eu comecei realmente a ver vídeos no YouTube de como fazia, enfim. E aí, eu lembro que o meu primeiro desenho, assim, tipo, no computador, foi o meu, que eu tenho até lá no meu Instagram, eu acho que foi o primeiro, que eu reproduzi uma foto minha. Tipo, um desenho bem, né? E também o do Drake. Eu não lembro se foi o meu ou do Drake que eu fiz primeiro, mas os dois tem lá no meu perfil do Insta, tá? Eu gosto de deixar as artes antigas lá pra ir vendo, né, a escadinha, a minha evolução. Então, assim, sério, procurem a arte do Drake e a arte minha que eu reproduzi a foto. Eu acho que vou deixar aí na tela pra vocês verem também, mas procurem lá no meu Insta, sério. E aí,
não só desenho, como eu também comecei a pesquisar mais sobre a área de design gráfico. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com os dois conjuntamente, que é o que eu faço hoje. Eu faço tanto ilustrações, né, como também trabalho com design gráfico, artes gráficas e tudo mais. E aí, gente, quando eu comecei a realmente me desafiar a usar o Photoshop, fazer os desenhos lá, que é uma coisa muito mais você por você mesmo, cara, eu comecei a realmente melhorar nos meus desenhos, sabe? Porque antes eu tava muito na minha zona de conforto utilizando o Adobe Illustrator. E com o Adobe Photoshop era um super desafio pra mim. E aí eu fui praticando a cada dia e melhorando, sabe? Então assim, hoje eu não largo o Photoshop. Eu até falo algumas vezes, tipo, ah, vou usar o Illustrator, sabe? Sei lá, tô com saudade. Mas aí eu sempre acabo fazendo no Photoshop porque eu gosto muito hoje em dia. Tipo, virou minha paixão de verdade. Pra tudo que eu faço pros meus clientes, basicamente eu faço no Photoshop. Então assim, Photoshop me patrocina. Mas é isso, gente, eu amo Photoshop. Agora que vocês já sabem um pouquinho da minha história, de como tudo começou e tudo mais, se vocês quiserem, como eu disse antes, eu trago um vídeo falando nessa parte de design e tal, como tudo começou. Mas vamos focar aqui nos desenhos. Antes de eu começar a realmente mostrar pra vocês como que eu tô fazendo hoje em dia, né, que é... Atualmente eu já evolui bastante no desenho, cada dia eu tô evoluindo mais, tô estudando bastante quando dá. Então assim, esse roteiro que eu fiz pra vocês foi através de pesquisas, tá bom? Que eu fui estudando, que ao mesmo tempo que eu ia escrevendo o roteiro pra falar pra vocês, eu ia aprendendo. Então assim, eu quero falar algumas coisas pra vocês aqui nesse vídeo super importantes. Então se você gosta de desenhar, se você quer começar a desenhar, se você já desenha, mas ainda tem algumas dúvidas sobre algumas coisas básicas ou enfim, continua assistindo o vídeo, sério. Você vai gostar, tenho certeza disso. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar falando sobre os princípios básicos do desenho, tá bom? O desenho no papel mesmo, tipo, qualquer tipo de desenho, sabe? Não só necessariamente falando sobre desenho digital e falando sobre desenho de papel. Mas assim, vamos falar do tradicionalismo, sabe? Vamos falar sobre desenho em si, sem, né, começar a focar no digital. Vamos falar apenas sobre desenho. Quero falar algumas coisas importantes pra vocês. Ó, uma das primeiras coisas essenciais, e acho que a coisa mais importante, é a gente entender que, gente, desenho não é necessariamente um dom, tipo assim, nossa, um dom. Desenho é uma coisa que cada pessoa pode aperfeiçoar. Então, assim, mesmo que você não saiba nada, cara, se você começar a praticar realmente e tudo mais, entender, estudar sobre, você vai conseguir desenhar. Então, é algo que a gente pode aperfeiçoar, sabe? Não necessariamente você tem que nascer, tipo, com um dom de saber desenhar. É só você aperfeiçoar que você vai conseguir. E assim, não importa a sua idade, não importa nada, gente. Você ser um ser humano já vale, entendeu? Então, assim, se você é um ser humano... É só aperfeiçoar que dá tudo certo. Não tem idade certa, sério. Tem muita gente que pensa isso e tá totalmente errado, gente. Qualquer pessoa pode começar, sério. É só começar a realmente se comprometer com isso e ir atrás dos conhecimentos que você vai conseguir, independente de idade, independente de tudo. E além, né, de saber entender sobre esse negócio de aperfeiçoar e tudo mais, você precisa ter o quê? Paciência. Entendeu? É um dos fatores mais importantes, porque assim, pra gente realmente estudar de cabeça sobre alguma coisa, a gente precisa ter muita paciência, porque não vai ser de um dia pro outro que você vai aprender sobre tudo de desenho e você vai desenhar lindamente. Então assim, vai demorar um certo tempo, cada pessoa tem o seu tempo de acordo com a rotina dela de estudos mesmo sobre isso, então assim, depende bastante de pessoa pra pessoa. Mas não tem, tipo, uma fórmula mágica. O negócio mesmo é você ter paciência, se comprometer com isso e ir atrás. E também, claro, né, quando você estiver estudando sobre isso, não deixe de usar a sua imaginação, porque arte é isso, arte é ser criativo, é fazer diferente. E também, claro, uma das coisas aí mais importantes, praticar muito. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você conhece, você tem que praticar, sabe? Colocar em prática. Não adianta ter só a parte teórica na sua cabeça. Se você não saber fazer ali na hora, não vai adiantar de nada, não é mesmo? Eu espero que fique bem claro que se você não praticar, você não vai se desenvolver, tipo assim. Sério, desencana, você não vai se desenvolver. Eu gosto de efetuar esses pontos, sabe, pra vocês, porque, cara, tem muita gente que acha que é só ler, tipo, um estudo sobre isso, que você já vai estar sabendo de tudo, sabe? A pessoa nem tenta colocar realmente em prática. E, cara, se você não colocar em prática, você não vai conseguir se desenvolver. Então, assim, é melhor entender isso de uma vez por todas do que ficar aí, né, só estudando e achar que não tá dando resultado. Por quê? Porque você não pratica. Então, assim, pratique sempre.
E aí, quando você estiver praticando e tudo mais, mesmo se for digital, né, digitalmente, mesmo se for tipo no papel, você deve treinar o seu condicionamento, tá? Porque se você tá querendo aí começar realmente a desenhar, mas nunca teve realmente contato com isso, tipo, você realmente quer começar do zero, você tem que treinar sua mão pra isso, sabe? A gente é treinado pra escrever. Da mesma forma, a gente tem que ser treinado pra desenhar. E você mesmo pode se treinar pra isso. O quê? Fazendo o quê? Melhorando ali o seu condicionamento, tipo assim, do braço, das mãos, do dedo, que, né, são coisas que a gente usa ali pra poder desenhar. Então, assim, tem que melhorar isso. E tem vários estudos sobre isso também por aí na internet, então assim, só a gente estudar sobre isso, sobre tudo, na verdade. E aí, né, todo esse condicionamento gera, né, a condição tanto motora como também visual. Você vai ver que você vai fazer as coisas mais legais, mais bonitas. Então assim, principalmente se você quer fazer no papel, que é algo que você acha que não é tão bom, você é melhor no digital, por exemplo. Enfim, cara, melhora seu condicionamento de verdade, tipo assim, faz, sabe, de uma maneira assim que seja mais legal, que você vê que as linhas ficam melhores, não ficam tão tortas, enfim, gente. Como eu disse, tem vários estudos sobre isso, mas o mais legal é você se enxergar e ver onde você tá errando e tentar melhorar aquele ponto certo que você tá errando, sabe? Então, assim, enxerga onde você tá errando e melhora isso. E assim, gente, as pequenas coisinhas que você for estudando, os pequenos aprendizados, eles vão se interiorizar em você, sabe? Então, não precisa estudar tudo de uma vez, separa uma parte do seu dia pra você estudar um pouquinho sobre um assunto determinado e aí foca nesse assunto, até mesmo porque se você estudar vários temas ao mesmo tempo, você não vai conseguir recolher realmente todas as informações que você precisa sobre cada um, sabe? Então eu recomendo vocês separarem por partes mesmo, tipo, por temas. Quais temas vocês acham que devem estudar primeiro? Qual tema vai ser o próximo, enfim, realmente separar uma parte do seu dia pra isso, sabe? E focar em apenas um tema por vez, por dia, por hora, enfim. E aí, né, aos pouquinhos, esses conhecimentos vão se tornar automáticos. Então, assim, na sua mente vai estar tudo lá quando você, tipo, sei lá, fizer algo lá no Photoshop, você vai lembrar daquilo que você aprendeu, entendeu? Então, assim, vão ser coisas automáticas, porque de tanto que você interiorizou aquilo aos poucos, ficou dentro de você. E aí, né, vai se tornando aí parte do que você pensa a cada dia. Uma coisa que pode te ajudar muito é observar outros desenhos de outras pessoas, de outros artistas. Não só, tá bom, ó, uma coisa importante que eu vou falar aqui agora, não só desenhos que você faz, tipo assim, eu só gosto de desenhar no digital, é só isso que eu vou ver. Gente, sério, abrange aí outros artistas que fazem outras coisas totalmente diferentes da sua, tipo, sei lá, alguém que pinta em aquarela, sabe? De repente você gosta daquele estilo e nem sabe. Então, assim, ao invés de você procurar somente artistas que fazem a mesma coisa que você, sabe? Vai no mundão aí, entendeu? Pega um monte de artista de um monte de área e aí você vai praticando até você realmente encontrar a que você mais se identifica. E aí nessas artes das outras pessoas, nesses desenhos, você pode observar, sabe, como a pessoa fez, ainda mais se ela posta o processo. Se ela não posta o processo, você também pode observar. Você pode observar as linhas que foram usadas, como essas linhas foram usadas, como que ela usou as formas naquele desenho, quais são os detalhes que estão ali presentes. Então, assim, a gente que faz desenho, a gente tem que ter esse olhar observador, sabe? Tanto para desenhos de outras pessoas, quanto para os nossos, como também para as coisas que a gente vê no dia a dia, sabe? Tudo, gente, pode virar desenho. Eu, por exemplo, aqui tô olhando para minha janela. Eu posso desenhar minha janela. E aí eu começo a observar, tipo, o que minha janela tem? Ah, ela tem, né, o ao redor, assim, bem pontudo, bem quadrado e tal. Tipo, sabe? Vem nos detalhes e realmente, não só de desenhos, mas também de objetos, de coisas que a gente vê aí no dia a dia. Uma coisa que eu não fazia antes, gente, eu não fazia porque eu não sei nem explicar porque eu não fazia, entendeu? Eu acho que eu não gostava muito da demora que eu tinha, sabe, pra fazer as coisas. Mas na verdade a demora não sempre está relacionada a uma coisa específica. Tipo assim, às vezes é algo que você fica tanto aperfeiçoando que você demora mais. Então, assim, uma coisa importante que eu acho muito importante é você focar nas coisas que realmente vão te ajudar. E aí, uma coisa que eu achava que não me ajudava em nada era fazer rascunho. Tipo assim, só de pensar em rascunho eu não queria fazer. Eu queria desenhar tudo certinho, já direto. E isso demora mais. Por quê? Porque eu ficava aperfeiçoando as linhas direto, tipo, sabe? Eu não tinha uma ideia, que é o que o rascunho te permite, né? Eu não tinha esse rascunho pra poder ver
aonde que eu queria me basear, enfim, eu queria desenhar tudo já de uma vez, tipo, as linhas finalizadas. E fazer rascunho hoje eu vejo que é muito importante, eu sempre procuro fazer os meus desenhos, porque realmente é um direcionamento pra você, sabe? É um direcionamento de onde você vai fazer a posição do seu desenho, de onde você vai colocar os detalhes do desenho. Então, assim, antes de tudo, fazer rascunho é muito importante, tá? Tanto no digital como no tradicional, que é no papel. E entender que a inspiração, né, é um momento ali de criatividade, sei lá, de algo que você vai pensar assim pra desenhar, pode vir em qualquer momento, pode te gerar uma necessidade de ter um caderninho, sei lá, alguma coisa pra você ter ali em todo momento, sabe? Tipo, sei lá, levar na bolsa, um caderninho pequeno, tipo sketchzinho assim, sabe? Tenho vários aqui. E aí você pode separar esse caderninho pra fazer rascunhos, tipo, sei lá, você tá num parque, assim, um piquenique, e você vê alguma coisa e dá vontade de desenhar. Você vai ter esses materiais, se você não tiver esse sketch, não, você não vai ter. Então, assim, um sketchbookzinho, sabe, coloca na bolsa, assim. E aí, se der ali vontade, inspiração, você desenha. E aí é muito legal, porque você vai estar praticando ali mesmo no seu horário ali de lazer, enfim, você vai estar fazendo algo que vai te ajudar futuramente, né? Que é aperfeiçoar o seu desenho. Então, assim, sabe? Eu super indico ter um caderninho aí em um lugar específico, onde você faça uns rascunhos, sabe? Não precisa ser, tipo, um desenho perfeito. Eu ainda não tenho esse caderninho, porque eu não criei esse costume, mas quero muito, sério. E aí, quando eu criar, eu vou mostrar o meu ódio pra vocês. E, como eu falei, né, gente, se comprometer realmente a estudar sobre desenho, a praticar, é super importante. Então, separa um dia da semana, sei lá, ou alguma parte do dia, sabe? Algum horário que você esteja mais suave pra poder praticar e estudar sobre algum tema específico. É muito importante, tá? Então, assim, se comprometer realmente com isso e lá na frente você vai ver que vai fazer super a diferença. E aí, aos poucos, isso vai se tornar um hábito e você nem vai ter, tipo, mais em mente de, tipo, eu preciso fazer isso, tipo, nossa, que saco. Você vai ter realmente prazer em fazer aquilo, tipo, vai ser um hábito da sua vida que você não vai querer largar a mão. Vamos começar aqui com as dicas. Uma dica que eu dou pra quando a gente quer ali começar a desenhar e tudo mais, claramente não é, tipo, querer finalizar o desenho todo de uma vez só. Então, assim, fazer realmente aos poucos. Começar pelo rascunho e tal, super é importante, mas assim, antes de você fazer qualquer coisa, tipo, do rascunho mesmo, tipo, das coisas que você realmente quer, vai fazendo as formas básicas, sabe? Não muito, assim, detalhado, tipo, bem básico mesmo. As formas mesmo, tipo, quadrado, círculo, vai fazendo as formas básicas, colocando na posição que você quer desenhar aquilo, uma pessoa, objeto, animal, enfim. E aí você vai ver que essas formas básicas vão fazer parte da forma geral no final, né, do desenho, quando você fizer o rascunho e tudo mais. Então, assim, começar a fazer os desenhos em processos também são muito importantes, tá? Não querer, tipo, terminar logo. Vai curtindo cada processo e o legal é que você pode mudar os seus processos. Não necessariamente você precisa fazer um processo chato, sabe? Porque você acha chato. Se você acha um processo chato, tipo, muda ele, faça com que você goste dele do seu jeito. Então, você não precisa necessariamente seguir o processo de ninguém, é só você criar o seu. Como que eu crio o meu, Paloma? Gente, é só vocês verem o que vocês gostam. É só vocês pegarem um tipo de processo que vocês não gostam, tipo, sei lá, não gosto de ter que pintar o desenho todo muito forte. Aí você vai lá e começa a mudar isso, começa a pintar mais fraco. Entendeu? Vai mudando essas pequenas coisas que vocês vão ver que vocês vão gostar, acabar gostando aí de todos os processos e vão estar fazendo as artes realmente com gosto, sabe? Porque, cara, é muito chato não fazer as coisas que você realmente gosta. Então, assim, realmente vá curtindo todos os processos do desenho, que seus desenhos vão ficar muito mais incríveis do que você, tipo, ficar acelerando, sabe? Tipo, quero fazer isso logo e fazer de qualquer jeito. Essa não é a ideia. A ideia realmente é fazer com o coração, é fazer com dedicação e fazer, né, de uma maneira legal e tal. Não fazer de qualquer jeito, né, gente? Pelo amor de Deus. E isso que eu falei sobre você criar o seu processo e tudo mais, gera também aquele sentimento da gente ter nosso próprio estilo, sabe? Da gente ser único nos nossos desenhos. E quando a gente vai desenhando, quando a gente vai praticando, claro que a gente ainda vai imitando algumas coisas, sabe? De outros artistas, enfim, de outras pessoas. Mas aos poucos vocês vão vendo que vocês têm coisas assim de cada artista que você já viu, de cada artista que você já gostou, e todas essas coisas você vai juntar em um estilo somente seu, e é único seu. E esse estilo eu recomendo que vocês usem em todos os desenhos que vocês forem fazer, porque isso vai te dar uma certa personalidade, sabe? Vai remeter às pessoas que aqueles desenhos são seus, tipo, vai ter características
que realmente sejam voltadas aos seus desenhos. Então, sério, se vocês gostam do estilo de desenho de vocês, se vocês acham que querem continuar com eles, cara, vão fazendo pequenas coisas parecidas que vocês fazem em cada desenho seu, sabe? Porque daí você vai gerando realmente personalidade, você vai colocando a sua personalidade no desenho e as pessoas vão saber sempre que olharem que são desenhos seus. Olha que legal isso, né? Gera identificação mesmo, tipo, as pessoas sabem que todos aqueles traços, tipo, aquele traço, aquelas características remetem a você. Então, assim, faça com que as pessoas vejam que aquilo faz parte de você. Agora vamos para a parte de desenho digital especificadamente. Eu queria falar sobre essa primeira parte, né, de desenho em geral, porque entra tanto nessa parte para quem desenha no tradicional, como também para quem desenha no digital. Mas eu costumo fazer desenhos digitais, isso não quer dizer que eu não goste de fazer desenhos ali no papel, porque eu também amo, inclusive, quero treinar mais aí, mas geralmente eu tô treinando bastante fazendo digital, tá? Porque eu tenho minhas metas e objetivos com isso, então eu realmente estou colocando em prática desenhar todo dia, ou se não, quase todo dia. E o legal é que no desenho digital você pode usar várias técnicas, sabe? Tipo, você pode fazer várias coisas apenas dando um clique, tipo, não tem toda aquela coisa de você tá desenhando no papel, aí você apagar alguma coisa, ficar manchado e estragar seu desenho, sabe? No digital não, você pode apenas apagar com a borracha lá e fazer de novo, tipo, é muito mais simples, não ficar nada borrado. Enfim, é mais prático. E aí tem vários tipos de brushes, tipo, tem brush de aquarela, tem brush que dá a sensação, né, na verdade, de aquarela, dá a sensação de tinta óleo, então assim, você pode fazer realmente de vários jeitos o seu desenho, pintar ele de vários jeitos e, enfim, é muito legal. E uma coisa que eu gosto bastante é de desenhar, sabe, as coisas separadamente, tipo, em camadas diferentes, tá? Quando eu não tinha o canal no YouTube e tal, eu costumava desenhar tudo junto, tipo, numa camada só. Só que, cara, isso atrasa muito a minha vida, entendeu? Mesmo no digital, gente, isso atrasa a vida, tá? Porque, assim, as camadas estão ali pra serem usadas. Então, assim, se você não usar, pra que tem aquilo, né? E aí, hoje em dia eu uso mais de 100 camadas em um desenho só. Vou mostrar pra vocês, tá bom? O desenho que tá aí na capa do vídeo, na thumbnail, como é que eu fiz ele e tudo mais, pra vocês depois que eu terminar de falar aqui. Mas, enfim, eu queria ter mais esse papo de conversa com vocês aqui no início pra falar essas coisas importantes do desenho, tá? E aí, então, as camadas ajudam muito, sabe? Tipo, hoje em dia, cada parte que eu vou fazer de um rosto, por exemplo, que é o que eu mais gosto de desenhar, que são rostos femininos, retratos femininos, cara, cada coisa, tipo, o olho é uma camada, a boca é uma camada, o cabelo é uma camada, o rosto é uma camada, então, tipo assim, cada coisa é uma camada. E aí você pode ir nessa determinada camada depois e mudar ela, sabe? Você muda apenas aquela camada. E aí te ajuda muito no processo. É aquela coisa que eu falei, se você acha que o processo de fazer tudo em uma camada é difícil, começa a fazer as coisas em várias camadas, gente, sério. Muda aquilo que não te agrada. E aí, pra você fazer desenho digital, você pode fazer com uma mesa digitalizadora, igual eu, que foi o que eu achei super legal, assim, de início, pra eu começar com uma mesa pequenininha, que atendesse as minhas necessidades atuais. E ela é perfeita pra mim, eu uso da Wion, como eu disse, tem um vídeo aí no card que eu coloquei. Vou deixar aqui de novo pra vocês verem da minha mesinha, como que ela é, enfim. E assim, é um preço super legal pra você começar, sabe? Tipo, uma mesinha super em conta, com custo-benefício super legal. Então, eu recomendo também você pesquisar bastante, tipo, pesquisar uma que realmente vá atender suas necessidades, pra você não jogar dinheiro fora. Porque assim, gente, mesa digitalizadora existem, eu conheço pelo menos, de duas marcas, a Wion e o Wacom. Eu acho que são as melhores. Tá, claro que devem ter de outras marcas, mas eu particularmente eu não conheço. Então assim, vê se você prefere a Wion, se você prefere a Wacom, procurem sites diferentes, porque às vezes o preço é diferente, eu peguei um preço muito em conta. Então tipo assim, é um site super em conta também, que tem coisas em conta. E eu recomendo muito vocês a pesquisarem, sabe? Tipo, realmente ver as pré-definições, assistir vídeos no YouTube aqui, que tem vários vídeos que as pessoas mostram as mesinhas, falam a opinião delas, o que elas acharam, inclusive o meu, né? Então, sério, assistam esses vídeos, vão atrás realmente de pesquisa sobre as mesinhas, pra vocês realmente escolherem a que atende a sua necessidade, sabe? Os desenhos podem ser feitos, né, em aplicativos pagos, como por exemplo o pacote Adobe, que é o Photoshop Illustrator, tá? Não tem muitas pessoas que desenham no Illustrator, eu acho que a maioria desenha no Photoshop, mas antigamente tinha mais, eu acho. Eu não sei, tô falando em relação às pessoas que eu vejo, que eu conheço e tal, tipo, conheço assim na internet.
Então, hoje em dia eu vejo que o Photoshop, até para as pessoas lá de fora, tipo, de outros países, utilizam o Photoshop em trabalhos, enfim, para desenhar mesmo. Então, o legal é você investir, sabe, um pouquinho para poder usar esses aplicativos esses softwares, né, eles são mais precisos, tipo, eles têm mais recursos, né, eles têm mais recursos para te ajudar realmente e para você poder fazer uma coisa super top, sabe? Mas, claro, se você não tiver condições aí de ter esse pacote Adobe, enfim, de ter o software Photoshop ou Illustrator, enfim, o que você quiser, tem alguns softwares gratuitos, né, eu não sei se são softwares ou sites, enfim, mas tem o Paint.Tool, que eu já vi algumas artistas que eu conheço usando. Tem também o Procreate, que ele é apenas para iPad, eu acho que é só iPad Pro, a partir do iPad Pro. E aí você paga uma vez só, tipo, você não paga mensal, você paga pra baixar ele e depois você usa o quanto você quiser, é muito bom também. Só que o problema é que o iPad e a caneta são muito caros, então assim, precisa de grana. Mas os gratuitos mesmo são o Paint.Tool e o Krita, né? E eles são mais simples, obviamente, são mais simples do que o Photoshop, enfim. Mas eles são softwares bons, né, enfim, para você poder aí começar pelo menos a ter um contato com a arte digital, né, com desenho digital. Agora vamos falar sobre luz e sombra, gente. Antes eu tinha bastante dificuldade em fazer, eu não entendia muito bem, eu ainda acredito que eu tenha muito a aprender sobre isso, mas aos poucos eu tô começando a aprender um pouquinho mais. E quando eu fiz o roteiro desse vídeo, porque eu nunca faço roteiro pra vídeo, mas eu senti a necessidade de fazer pra esse vídeo aqui pra realmente passar as informações corretas pra vocês e as minhas informações de experiências minhas também. Então assim, eu vejo que a luz e sombra é algo que depende muito, tipo, do seu estilo de desenho. Se você tem um estilo que você vai precisar utilizar. Mas assim, eu vejo que nos meus desenhos é necessário fazer e aprender sobre luz e sombra. Então cada vez mais eu tô fazendo e eu gosto muito de fazer. E aí eu faço da minha forma nos meus desenhos. Mas tem várias formas de você representar isso nos seus desenhos, tá? E agora, claro, eu tô falando de desenho digital, tá, gente? Então assim, o que é luz e sombra, gente? É a capacidade de você mostrar ali um volume no seu desenho. De você gerar volume. É a junção ali de aspectos de contraste, né? E aí tudo isso vai transformar o seu desenho em algo tridimensional. E aí, gente, o que a gente pode entender como volume? O que é volume? O volume é a quantidade ali de espaço que o corpo, né, ocupa em um lugar. E aí agora, gente, falando sobre luz especificadamente. O que é a luz? Bom, a luz, ela se comporta de diferentes maneiras aí, dependendo de onde o seu objeto, pessoa está. E também, além da posição dela, ela tem diferentes intensidades ali. E aí é legal você entender como que ela se comporta em cada lugar, em textura, em objeto, em pessoa. Como que a luz se comporta na gente? Como que a luz tá se comportando aqui, agora no meu rosto? Ó, a gente pode ver que aqui tem um pouco de luz, aqui também tem um pouco de luz no meu rosto. Cara, é só você observar, ter o olho de observação, sabe? A partir do momento que você começa a observar a luz e como ela se comporta em determinada coisa, você vai começar a observar também a sombra. Como que a sombra é afetada de acordo com a luz, sabe? Como que você enxerga a posição de uma determinada luz, de um determinado lugar. E como que essa luz afeta, né, na produção de uma sombra, tipo, na criação de uma sombra. Como que ela é formada, como que essa sombra é feita. A sombra, ela vai ser produzida de acordo ali com esses tópicos que eu falei pra vocês, né? Que é posição, direcionamento, intensidade. Tudo isso conta pra você saber primeiro sobre a luz e depois sobre a sombra que vai ser formada diante dessa luz. Existem alguns meio ópticos que eu vou citar aqui pra vocês. O primeiro é o transparente, né? Que a gente pode ter aí como exemplo a água e também o vidro. O que quer dizer esse transparente? O que é meio óptico, gente? O que quer dizer isso aí? Como que a gente pode determinar o que é transparente? Transparente basicamente é onde a luz passa com bastante facilidade, né? Onde a luz atravessa mesmo, tipo, é algo transparente, a luz vai atravessar sem nenhum tipo de dificuldade. Então a gente tem aí, como eu disse, os exemplos aí do vídeo da água, né? Agora vamos falar de translúcidos. O que são meios ópticos translúcidos? É quando a luz não consegue penetrar com tanta facilidade, sabe? E isso, né, em objetos que têm a aparência mais fosca. Então a gente pode citar como um exemplo aí o papel manteiga, né, que a gente conhece, que, cara, é um pouco complicado da luz, ela realmente ali estar presente, né? E aí também temos os meios ópticos
opacos, que nada mais são, né, do que, como exemplo aqui, madeira e concreto, né? Tem vários outros aí, mas enfim, vou citar esses dois. E basicamente são superfícies aí que a luz não atravessa de jeito nenhum. Então esses são os 3 meio ópticos importantes da gente entender, né? Que na verdade é essencial. Que são eles: transparente, translúcido e opaco. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre os 2 tipos de sombra que existem. São eles a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria nada mais é do que aquela que é formada a partir do objeto, né? De acordo com a posição do objeto diante da luz, enfim, todas aquelas coisas que eu disse pra vocês. E aí a gente também pode determinar ela como sendo o efeito de contraste, né, que aquele objeto tem. E a gente também pode determinar ela como o efeito de contraste que está na superfície ali do objeto, né, que você estiver observando, enfim, que a gente estiver aí dando como exemplo, por exemplo, sei lá, uma bola. A sombra própria dela vai ser a sombra que vai ser criada, né, que vai ser formada a partir ali da luz e tudo mais, aquilo que eu disse pra vocês. Mas a sombra própria, a gente pode determiná-la, né, como sendo ali o efeito de contraste mesmo que está ali na superfície desse objeto. E a luz projetada, o que é a luz projetada? É a sombra projetada em volta da peça, em volta ali do seu objeto, tá? E aí também tem, né, outros 2 tipos, que é o reflexo e a meia sombra. Os reflexos são meio que um sombreamento ali. Esse sombreamento, ele é formado ali a partir das luzes que formam, né, na superfície do objeto, da luz, né, projetada na superfície do objeto, ou com peças próximas desse objeto. E também tem a meia sombra que eu citei aqui pra vocês, que ela representa ali a parte de transição da luz e da sombra. E aí isso vai depender de quanta luz, né, há naquele objeto. Uma dica, gente, que eu dou pra vocês, que é super legal, vocês observarem, por exemplo, imagens realmente reais, imagens tipo de fotografia e tal. E aí vocês pegarem uma imagem que vocês queiram observar, sei lá, vocês gostam de desenhar retrato masculino. Aí vocês pegam um retrato masculino, colocam esse retrato em preto e branco, tipo assim, salva no celular ou faz no computador, enfim. Colocam o efeito preto e branco, que é super simples. E aí depois vocês começam a observar a luz e sombra aplicadas naquela fotografia. É muito legal para estudar sobre isso e entender melhor, né, como que ela funciona em cada posição. E é legal vocês pegarem várias fotografias de diferentes formas, diferentes posições para vocês observarem cada uma. E aí, por que colocar no preto e branco? Porque no preto e branco a gente consegue analisar mais o contraste. Então, assim, eu super indico essa dica pra vocês, independente do que for, sabe? Mesmo que você não desenhe, tipo, sei lá, retrato masculino, como eu dei um exemplo aqui, vocês vão pegar algo que vocês gostam de desenhar em fotografia real. Aí vocês pegam a fotografia real, colocam em preto e branco, e aí vocês vão conseguir observar aí melhor, tá bom? A questão da luz e sombra. Outra coisa, gente, que eu queria mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, no finalzinho, é um pouquinho de como que eu criei, tá bom? Esse desenho aqui que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que tá na thumb também. Vou mostrar um pouquinho de como que eu fiz ele, como que eu estou aplicando, né, efeitos de luz e sombra dos meus desenhos hoje em dia, como que eu tô fazendo o processo dos meus desenhos hoje em dia. Eu sei que eu tenho desenhos que eu falo sobre o processo dele aqui no canal, em alguns vídeos, mas eu quero mostrar um pouquinho pra vocês o que eu já melhorei de umas semanas pra cá, né, porque esses vídeos, claro, eu postei em semanas anteriores e, cara, minha evolução já tá indo assim, elevando, e aí a cada dia eu tô gostando mais. Então, esse desenho que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz ontem, no dia 7 de fevereiro de 2022, e aí eu fiz esse desenho, eu fiz ele, não demorei tanto assim, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de forma rápida, tá, não vou demorar muito não, pra dar também algumas dicas adicionais pra vocês que querem começar a desenhar no Photoshop, porque eu quero focar um pouquinho mais aqui nesse vídeo sobre desenho digital, tá? Porque é algo que eu tô fazendo recentemente, que eu tô praticando mais, então eu tenho mais conhecimento pra poder repassar pra vocês, tá? Mas as dicas primordiais, as dicas, assim, principais sobre conceito de desenho, luz e sombra e tudo mais, são dicas que podem ser aplicadas em qualquer tipo de desenho, tá? Se vocês pegarem o conceito e aplicar aí na técnica que vocês quiserem. Mas, especificadamente aqui, no vídeo de hoje eu vou mostrar o desenho digital que eu fiz. E é isso, gente. Vamos lá pro meu computador, então. Olha esse desenho, sério, eu amei muito. E eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho as camadas, como que eu fiz algumas partes desse desenho. Algo bem simples mesmo. E aí vocês podem ver, gente, do lado direito, eu vou dar até um zoom aí pra vocês conseguirem ver melhor. Cara, tem muita camada, sério, muita camada, olha isso. E aí eu vou mostrar alguma dessas camadas pra vocês, tipo, algo bem simples e rápido mesmo, pra vocês conseguirem entender como que foi feito esse desenho.
Ao longo do vídeo eu vou falando as ideias que eu tive ali pra fazer o desenho, tá? Então vocês podem ver que eu separo todas as partes ali do rosto em camadas. A sobrancelha, que é essa que eu tô mostrando pra vocês agora, que é a camada que eu cliquei, né, 2 vezes pra ir na sobreposição de cor, foi uma camada que eu escolhi pra ser a cor da sobrancelha. Então, é só eu clicar 2 vezes ali com o botão esquerdo em cima dessa camada e em sobreposição de cor e escolher ali a cor que eu quiser na sobrancelha da minha personagem. E aí vocês vão ver também que tem outras partes ali do rosto dela, como por exemplo o olho, que tá em outra camada. E o legal é isso, você poder mudar somente o que você quiser. Não fazer o desenho em uma camada só e, tipo, se você tiver que mudar uma cor, mudar a cor de tudo, entendeu? Não é isso que a gente quer. A gente usa cores diferentes para cada parte ali. Nessa parte, gente, eu mostrei que eu fiz alguns efeitos de luz. E aí, colocando no modo de mesclagem, fica super legal. Porque ao invés ali de uma cor mais branca, na verdade eu não usei o branco 100%. Mas uma cor mais puxada mesmo pro tom de pele dela, né, que dá a entender que é uma iluminação, também é super legal. Então, eu super indico vocês verem ali os modos de mesclagem, tá bom? Pra vocês verem se fica legal, se não ficar, vocês utilizam outra cor mesmo. E esses efeitos de luz eu fiz com a brush, e aí pra ele ficar mais bonitinho onde eu queria, tipo ali no cabelo e tal, eu fui passando a borracha. Enfim, pra ficar um pouquinho mais esfumaçado, né? Mas isso aí são coisas simples. No rosto, vocês podem ver que eu apliquei também luz e sombra, né? Então, na parte T ali, na zona T do rosto, tem uma cor mais clara ali, né? Que é essa que eu tô mostrando pra vocês, sem e com. E aí, também tem a cor mais escura, que é onde ali eu fiz um contorno, eu fiz ali a parte do pescoço. Essa cor mais clara e a cor mais escura que eu escolho para fazer luz e sombra é a partir do tom que eu escolhi para a pele dela. Então, embaixo desses tons claros e escuros tem o tom de pele dela. E aí eu pego um tom mais claro a partir dele e um tom mais escuro a partir dele. Mesma coisa no cabelo, gente. Tem a cor base do cabelo rosa. Aí eu peguei um rosa mais escuro para fazer ali os pontos que eu queria de sombra, tipo na raiz do cabelo, nessas partes que vocês estão vendo que tá mais escura. E eu também usei uma cor mais clara para fazer a luz. E aí é muito legal, sabe? Porque como eu disse no início do vídeo pra vocês, colocando luz e sombra no seu desenho, não fica aquela coisa lisa, tipo, sabe? Dá um volume pro seu desenho. Você vê ali que tem um certo volume, tudo isso você consegue fazer a partir da luz e sombra. Uma coisa que eu descobri, gente, em relação ao meu traço, ó, é que aí eu tô numa brush normal, com uma brush que eu costumo desenhar, com ela normal. Ela normal fica bem solta e tal, é bem mais fácil de você, tipo, fazer linhas tortas. Se eu for ali na parte de suavização e aumentar, olha como ela vai ficar mais demorada. E aí, essa técnica que eu utilizei, né, pra tá fazendo esse desenho. Por isso que as linhas que vocês estão vendo rosa, elas estão mais certinhas. Então, assim, quando vocês forem desenhar, eu super indico utilizar ali o modo de suavização, tá? Antes eu achava que era ali no fluxo, mas na verdade era na parte de suavização mesmo. E eu até falei aqui pra vocês, né, em outro vídeo, que era fluxo, mas não era não, gente, era suavização. No fluxo eu até vejo uma diferençazinha e tal, só que na suavização realmente fica mais demorado o traço, e aí você consegue ter mais precisão mesmo, sabe? Então, essa técnica que eu utilizei, e aí eu gostei bastante, e agora eu vou usar muito daqui pra frente. E aí não precisa deixar, tipo, nos 70, sabe? Deixa, tipo, ali uns 30 e poucos, que tá ótimo pra você desenhar. E assim, ultimamente eu tô gostando de utilizar linha no meu desenho. Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz essas linhas no desenho de hoje, que eu também fiz algo diferente. Que foi, no caso, né, trocar a cor da linha num todo. Eu não troquei, tipo, só o olho pra uma cor mais próxima da pele. Eu troquei tudo apenas utilizando a cor rosa. Aí eu tô mostrando pra vocês o desenho sem as linhas. Olha como que já dá a sensação de volume. Você sabe muito bem onde a luz pega na personagem, né, do desenho. Enfim. E aí, gente, eu resolvi fazer as linhas em uma camada só. E aí eu coloquei a cor rosa e, cara, eu gostei muito. Tipo, cor rosa na orelha, nos olhos. Eu acho que deu uma representatividade bem legal. É como se você desenhasse no papel com lápis de cor, por exemplo, sabe? Então eu acho que ficou super legal e eu também quero usar muito isso daqui pra frente. Cara, eu descobri umas coisas bem legais fazendo esse desenho, sabe? Mesmo que ele tenha sido, assim, um processo mais rápido, eu acabei descobrindo coisas que vão me ajudar muito nos meus desenhos, né, que eu for fazendo agora. Sério. E eu sou uma pessoa que sempre tô em busca de experimentar novos estilos, sabe? Então eu vou testando mesmo e o que eu gosto e dá certo eu costumo utilizar nos próximos desenhos. Gente, aí vocês podem ver, principalmente ali na parte do nariz, que eu fiz, né, toda essa questão de volume também, sabe?
Se eu tirar a linha, eu vou tirar a linha aí pra vocês verem. Dá pra vocês, né, enxergarem mesmo assim, sem a linha, que tem um nariz ali e que tem um volume. Não é uma coisa, como eu posso dizer, tipo uma coisa lisa, sabe? Eu esqueci a palavra agora, gente. Mas não é uma coisa lisa. Tem um volume ali que dá a sensação, né, de que realmente é um rosto, tipo... Então, eu gosto bastante de fazer toda essa questão de volume, mesmo utilizando as linhas, tá? Eu já fiz desenhos sem linha, né? Já tentei fazer, só que eu curto, né, ultimamente, utilizar as linhas. E às vezes eu deixo ela mais aparente, outras vezes eu deixo ela menos. Nesse caso, eu deixei ela bem aparente, porque ela é toda na cor rosa, então você consegue ver ela bastante no cabelo. E ultimamente eu tava fazendo o cabelo com bastante fio. E aí eu gostei bastante desse aí, que eu não utilizei muito fio. Então, né, uma outra coisa aí pra eu fazer nos meus próximos desenhos. E aí é isso, gente. Basicamente foi isso. Aí eu criei uma nova camada aí pra eu poder escolher alguma cor de fundo que eu quisesse. Tipo, é só você criar embaixo de tudo que você fez da personagem, né, do desenho. E aí é isso, ó, dá pra você utilizar, brincar com as cores, né, se você for postar no Instagram. Esse tamanho do desenho que eu fiz tá no tamanho 1350 por 1080, se eu não me engano, que é o tamanho vertical, né, do Instagram. Então, assim, eu gosto bastante de desenhar nesse tamanho, além daquele quadradinho normal que a gente já conhece do Insta também, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do desenho, ficou um desenho super legal. E é isso aí, gente. Tem outros vídeos aqui no canal que eu desenho também. Confiram lá. Então, esse foi o vídeo, gente. Olha, acho que foi o vídeo que eu mais falei aqui no canal, porque eu estou até fungando. Acho que é assim que fala, né? Porque quando falam muito eu fico assim. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês curtiram, gente, não esqueçam de comentar aqui embaixo, porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre vídeos assim, onde eu converso mais, onde a gente consegue aí ter uma maior intimidade, assim, tipo, conversando com vocês, olhando assim no olho, entendeu? E eu gostei bastante de fazer esse tipo de vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz um roteirinho pra postar aqui pra vocês, né, pra gravar o vídeo, na verdade. E eu gostei bastante, eu espero que vocês sigam as dicas que eu dei, estudem bastante sobre desenho, porque se é algo que você gosta, tipo, vai atrás, sabe? Se comprometa a melhorar cada vez mais e a evoluir, tipo, não cai naquela de estar na sua zona de conforto, é o que importa, sabe? Sempre pense mais, além do que você já pode fazer, sempre pense que você pode fazer melhor. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!